Então, né, sejam bem-vindas a mais uma semana da transformação. Essa é a segunda semana e a gente vai ter aula de segunda a sexta-feira, ao meio-dia no horário do Brasil, às 4 horas da tarde aqui em Portugal. E a gente vai entender, né, como a gente consegue transformar a nossa vida através da neuroarquitetura, através da nossa casa, né? Eu tento sempre trazer alguns temas para mostrar para vocês um pouco a prática disso dentro de casa, né? Os diversos aspectos que o método Decure, através da neuroarquitetura, impacta a nossa vida. E para muito além da beleza, né? Olá, Joana, tudo bem? Para muito além da beleza, a gente se preocupa normalmente demais em falar de decoração, em falar de beleza dentro da casa, e a gente esquece que isso está nos impactando, então a gente tem também que se preocupar, ou talvez, eu nem diria também, eu diria principalmente com esses elementos, né, que vão influenciar a nossa mente, vão clarear a nossa mente, a nossa vida. E, enfim, na quinta que vem, no dia 12 de agosto, a gente vai ter o evento Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida. Eu vou falar um pouco mais sobre esses elementos, né, que a gente precisa prestar atenção, né, que na neuroarquitetura já foi ali comprovado ali, que trazem bem-estar, trazem saúde, trazem cura para a nossa vida. Então eu vou falar algum desses elementos, vou contar um pouco para vocês sobre esses pilares e sobre a importância disso da nossa casa. Mas hoje, no assunto hoje, eu quero falar assim... calma aí que eu tô na coisa errada aqui. Eu quero falar como que a gente pode ter mais tempo através da organização da nossa casa. Deixa só eu mudar, gente, que eu tô aqui na apresentação do dia errado. Essa já foi. Pronto. Deixa eu só mudar aqui. Você pode fechar para não me confundir. Vou guardar. Pronto. Enfim, vamos ganhar tempo com a casa organizada. Esse é o assunto de hoje. E, como tudo, né, que eu trago aqui para vocês, eles não são assuntos aleatórios, eles não são assuntos exatamente que eu tiro da minha cabeça, eles são assuntos que que já existem estudos que comprovam que aquilo faz diferença na nossa vida. E a organização é um deles, tá? Eu já fui desorganizada e eu tive que mudar muito disso, ainda tenho que caminhar, mas eu tive que mudar muito disso e isso trouxe inúmeros benefícios para minha vida. Então, eu bato muito nessa tecla da organização, da necessidade de organizar, inclusive para a gente conseguir ter muito mais tempo no nosso dia, para a gente conseguir ter muito mais... uma vida mais prática, mais funcional, né? Enfim, estudos indicam que espaços mais organizados, eles geram mais bem-estar, maior clareza mental, diminui a nossa ansiedade, diminui o estresse, ou seja, a gente tem que prestar atenção, porque isso é necessário, tá? Isso é necessário e isso traz um caos para a nossa vida quando a gente está vivendo no meio da bagunça. Então, se a gente quer se a gente quer gerar uma transformação na nossa vida, a gente precisa muito se preocupar com a organização. Olá, Helena, tudo bem? A gente precisa se preocupar. Se a gente quer ter mais tempo, seja lá para o que for, às vezes você quer tempo para fazer alguma coisa para você. Oi, Márcia. Às vezes você quer ter mais tempo para fazer algo para você. Às vezes você quer mais tempo para estar com o seu parceiro, com a sua parceira, com os seus filhos. Às vezes você quer mais tempo porque você tem algum sonho de estudar, de trabalhar fora, seja o que for. E a organização, ela é algo que é muito necessário para a gente pensar nesses aspectos, para a gente começar a facilitar a nossa vida dentro de casa, para a gente começar a ter mais tempo para a gente fazer tudo isso, né? Então, assim, uma coisa que eu percebo, eu falei pra vocês que eu sou meio bagunçada, né? Eu sou meio bagunceira. Eu nasci meio bagunceira. E me conta aqui, vocês que já estão por aqui, vocês são mais, vocês, assim, naturalmente, vocês são mais bagunceiras ou vocês já são um pouco mais organizadas? Me conta aqui, pra gente falar sobre isso. Eu vou contando o meu, porque eu sempre fui um pouco bagunçada. Aliás, na minha casa, eu e meus irmãos somos. Eu acho que tem um pouco de culpa da minha mãe, que nunca... ela nunca exigiu muito da gente também. Sempre tinha alguém que arrumasse, que ajudasse, etc. E a gente acabou, eu acho que já sendo natural, acabou fazendo com que a gente não tivesse muito esses hábitos, assim, de organizar sempre, de estar num espaço sempre organizado. Quando eu era adolescente, nossa senhora, eu tinha ali
um sofazinho no quarto, ficava assim com roupa até o teto, sabe? Largava as coisas tudo por ali, era roupa, material de escola, tudo misturado, era um horror. Enfim, e eu conheci o meu marido, e meu marido é uma pessoa mais organizada. Eu nem sei dizer se ele é, eu não sei se organizado é a palavra dele, mas ele é mais, como se diz? Eu fugiu a palavra aqui. Metódico. Ele é mais assim metódico com certas coisas e ele morava sozinho. Então assim, né, quem mora sozinho não tem assim tanto o que fazer assim, né? Quer dizer, até tem gente que consegue bagunçar mesmo morando sozinho, mas ele morava sozinho, tal, tinha lá o ritmo dele. Quando eu mudei pra lá, eu tinha ali a minha bagunça, né? E isso incomodava ele. Então eu tive que me adaptar até porque eu percebi que cuidando da minha casa 100%, mesmo que eu tivesse ajuda, né, de alguém que fosse lá, eu precisaria manter aquilo organizado, senão eu não conseguiria trabalhar ali direito. É mais organizada com o que interfere a vida dos outros. Quando é comigo, me embolo. Isso também é comum. Às vezes a gente tem uma facilidade. Isso é comum muito pra tudo. A gente muitas vezes a gente tem uma visão. Quando a gente tá fora, a gente tem uma visão muito mais ampla das coisas quando elas acontecem. E isso faz com que muitas vezes a gente enxergue com um certo olhar muito mais óbvio o que se passa na vida dos outros, né? Aí quando vem pra nossa, parece que a gente não consegue fazer isso, porque às vezes a gente precisa se tirar de dentro, entre aspas, né, de dentro da situação e olhar pro lado olhar de fora o que acontece, sabe? E é mais difícil. Né, esses dias eu tava falando com uma amiga também, e eu tava falando um negócio que eu tava com dificuldade, e aí ela tava contando o lado dela, da mesma história, assim, do mesmo assunto. E eu comecei a gerar tanta solução pra vida dela, ela falou pra mim, acho que o seu problema é esse, você precisa começar a sair aí e olhar de fora a situação pra você enxergar as soluções, porque você sabe as soluções, você só tá com dificuldade. A Márcia tá comentando que tenta ser organizada. Todos os objetos têm seu sítio de estar, mas depois de sair, por vezes, torna difícil de regressar. Sim, a gente aprende muito sobre organização, mas muitas vezes a gente não cria hábitos de manter as coisas no lugar, né? E quando a gente começa a deixar, sempre se torna mais difícil. Isso é um fato. Eu falo muito disso também. Eu explico muito essa parte e tento dar umas dicas para facilitar isso, muitas vezes, quando a gente está trabalhando o método Decure na casa das pessoas. Porque o que acontece? As pessoas têm muitas vezes uma ideia equivocada de que a organização é algo que ou você nasce com ou sem, sabe assim? A Joaninha, super organizada, a Carolzinha, ela é desorganizada demais, nossa, eu nunca vi, né? E quando a gente cresce com esse tipo de ideia de ser organizada ou não ser, ou qualquer coisa assim, muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente não consegue ser algo, a gente é daquele jeito, né? Só que a organização, é óbvio que existem pessoas que nascem naturalmente mais organizadas do que outra, como é o caso do meu marido, que às vezes desde criança você percebe que tem um certo negócio ali com as coisas deles, mas a verdade é que a organização a gente aprende. Por isso que é importante de falar aqui duas coisas. É importante a gente aprender, mas também é importante a gente saber ensinar. Principalmente quem tem criança, quem tem, né, gente dentro de casa, a gente muitas vezes precisa também saber ensinar para essas pessoas, porque não é complicado, você entende? E não é difícil. Só que às vezes precisa estar na pessoa tão naturalmente, quando ela vê o negócio já voltou para o lugar e ela nem se preocupou com aquilo. Então a gente muitas vezes precisa trabalhar. Oi, meu amor, tudo bem? Então, normalmente até a pessoa que nasce muito organizada, ela é mais perfeccionista. E a gente tem que tomar cuidado, a pessoa perfeccionista tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ela é uma pessoa muito procrastinadora, ela é uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas, de iniciar as coisas. Porque quando ela busca tudo na perfeição, as coisas nunca são perfeitas, ela sempre vai deixando e esperando que a perfeição apareça. Normalmente as pessoas que são meio bagunçadas, muitas vezes elas se sentem bem como elas são. Eu já me senti bem, eu já falava, eu me viro, que bobeira, não preciso disso, do jeito que eu sou já tá bom, eu tô bem relaxada e tudo mais. Porém, existe o conceito de que gera, sim, isso não é um conceito não, desculpa, existem estudos que mostram que a bagunça sim gera estresse, sim gera cansaço, sim gera ansiedade na nossa mente.
para mim é muito claro que quando começam as coisas a bagunçar, é como se embaralhasse dentro da minha cabeça também. Então, muitas vezes, quando eu preciso enxergar esse de fora da minha vida, para eu definir certas metas, para eu definir certas metas, definir meus objetivos e etc., eu preciso que meu espaço esteja organizado. Por isso que às vezes eu até tenho um surto, assim, eu falo assim, deixa eu organizar, porque eu preciso tomar decisões, e eu quero ver, sabe? Olá, Monique! Então, é interessante a gente aprender a incorporar isso na nossa vida, né? Porque aí a gente vai ganhar tempo, a gente vai ganhar essa claridade e essa paz e saúde mental, né? E isso é muito bom, né? Quem não quer? Quem não quer ter tudo isso? Enfim. Mas quando eu trato de organização, quando eu falo do método Decure com a organização, não tem muito a ver, gente, com a forma que você vai dobrar a camisetinha, sabe? Assim, aqueles ensinamentos, assim, que tem até muitas vezes não é um mapa, é um gabarito para você colocar a camiseta e ficarem todas perfeitamente alinhadas. Isso também faz diferença. Quando a gente tem as coisas mais alinhadas visualmente, é mais fácil também da gente enxergar aquilo que a gente quer. Mas para mim vai muito além disso. Para mim a organização, ela tem a ver com funcionalidade. Ela tem a ver com a gente encontrar as coisas assim de forma fácil, a gente conseguir, não precisa pensar, você pega uma caneta, você sabe onde está, você quer o termômetro, você sabe onde está, você quer pegar uma colher, que você tá lá cozinhando, você abre a gaveta sem olhar, quase que você já pega a colher. Aqui eu tenho muito isso, às vezes meu marido que vai guardar os talheres, ele troca a ordem, e vira e mexe, se ele faz isso na hora que eu tô trabalhando, eu pego, eu olho e falo, é uma faca, eu queria uma colher, porque eu estou adaptada a fazer isso assim, sem prestar atenção. E isso traz uma facilidade muito na nossa vida. Quando isso se torna natural, a gente ganha tempo. Se a gente somasse o tempo de tudo que a gente demora para achar, ou que quando a gente vai achar, a gente tem que pegar no fundo da gaveta, ou a gente tem que tirar tudo, sabe? Tipo, da gaveta para achar as coisas, sabe? Isso já ocupa nosso tempo, mas mais do que isso, se a nossa mente está bagunçada por conta da bagunça do espaço, se a nossa mente está ficando cada vez mais ansiosa, se a nossa mente está ficando cada vez mais cansada, cada vez mais bagunçada, como eu falei, ela também se torna mais lenta, ela também tem dificuldade de encontrar o que ela precisa dentro dela para, né, facilitar a nossa vida ou as respostas que a gente precisa muitas vezes rapidamente. Então, isso é muito importante da gente entender. Eu conheço pessoas, e eu já fui assim, né, que levam um tempo, tipo, vão sair e quase todo dia levam o maior tempo para achar a chave. Todo dia tem o mesmo problema e nunca tenta solucionar, tá? Então, aí para mim está a organização. Você não tem que perder tempo, gente, para achar uma chave. E olha o que acontece com a nossa mente também. Vocês já tiveram aquela sensação de vocês, por exemplo, quererem lembrar de alguma coisa, o nome de uma música, e aí você não lembra e fica naquela sua cabeça, aí de repente você esquece, passam uns dias e de repente aquela música vem, o nome vem do nada. A nossa mente não para de buscar. Quando a gente começa a criar muito problema dentro da nossa casa sem solução, é como se a gente culpasse a nossa mente com a solução desses problemas. E se a gente precisa usar a nossa mente de uma forma sábia, sabe assim? A nossa mente, ela tem que estar... senão isso gera ansiedade, porque é muita informação na nossa cabeça, sabe? A gente já vive na era do excesso de informação, a gente vive no celular. Olha aqui quanta informação eu tenho. Olá, Rose, tudo bem? Olha quanta informação eu tenho na minha tela, quanta coisa acontecendo eu tenho na minha tela, sabe, a minha volta, porque eu tô aqui só com a tela, né, tem outras coisas acontecendo, a TV tava ligada até pouco tempo atrás, aí era eu trabalhando, a TV, o som, as crianças falando, o que acontece no meu celular, né, a gente já vive na era da informação, então hoje em dia uma prioridade, o que gera muito, né, ansiedade, o que gera depressão, o que gera muita coisa, o que hoje em dia é uma prioridade na nossa vida é a limpeza mental, é a gente tentar evitar, eu brinco que é evitar a fadiga, quem lembra do Chaves? Que era o carteiro, não era, que evitava a fadiga? Eu sou dessas, assim, a nossa mente tem que evitar a fadiga, ela tem que evitar os excessos, se ela consegue, para ela trabalhar melhor e pra gente se estressar menos e a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então a gente tem que, a organização, ela ajuda a gente a não se preocupar à toa, porque sério, perder tempo achando chave de carro ou achando coisa assim é muito... desnecessário, né? Vamos ser sinceros, é muito desnecessário, tem solução. Olá, Miriam, tudo bem? Faz sentido, gente, pra vocês? Se fizer sentido, dá um alô, manda uns coraçõezinhos, tá?
que eu sei aí que eu já posso ir, que eu posso seguir, né? Que tá tudo bem, que faz sentido. Oi, Biazinha, tudo bem? O que eu estou a falar aqui para vocês. Vamos ver, vamos ver. Tá fazendo sentido. Obrigada. Então vamos lá. Ah, mas eu arrumo e ninguém na minha casa contribui, sabe? A pessoa tem mania de deixar tudo fora do lugar. Eu fico desesperada atrás de arrumar todas as coisas das outras pessoas e isso acaba fazendo com que eu perca tempo. Isso acontece, né, gente? Isso acontece sim, isso acontece com todos nós. Por quê? Por causa daquele problema que eu falei lá no começo. A gente acredita que organização é algo que se tem ou que se não tem. A gente esquece que existe o fator, assim, a gente tem que ensinar organização. A gente tem que incorporar organização. E muitas vezes, no início, a gente precisa estar, assim, disposto a ensinar isso. Porque se é a gente que está preocupada com isso e ninguém mais, tem que partir de nós essa ação de ensinar. Então, a gente precisa conversar com a nossa família. Não custa absolutamente nada e faz bem, tá? Para todo mundo da nossa casa aprender a cuidar das próprias coisas. Não custa absolutamente nada uma criança aprender a esticar a caminha dela, a guardar os brinquedinhos dela no lugar, a tirar o pratinho dela da mesa. Não custa absolutamente nada uma pessoa aprender sabe, a de repente colocar o pratinho na máquina. Ou até um adulto, né? Às vezes o nosso companheiro ou a nossa companheira, seja quem for, que precisa ir, que a gente precisa também guiar, porque por mais que seja um adulto, nunca aprendeu isso na infância. Então a gente tem que se preocupar em fazer isso, tá? Olá, Sueli, tudo bem? E incorporar isso. É fácil? Nem sempre. As crianças às vezes brigam quando você pede para fazer, às vezes elas não querem, às vezes é muito mais fácil você ir lá e fazer, principalmente no começo, mas a longo prazo aquilo começa a fazer sentido. Né? E aí, quando aquilo faz sentido, na vida daquelas pessoas, aquilo se torna mais comum, aquilo se torna mais, né, normal, tá? Enfim. Ai, mas para eu organizar, eu preciso investir naqueles separadores, eu preciso comprar caixa, eu preciso fazer essas coisas? Não necessariamente, tá? Talvez você goste, queira, ou talvez algumas peças mais específicas até funcionem bem para você realmente se você investir. Porém, muita coisa a gente consegue resolver, gente, com caixa de sapato, com caixinha de presente, tá? Para fazer, né, para montar ali a separação da gaveta e etc. Então, presta atenção nas coisas antes de jogar pro lixo e pensa se não funcionaria bem. Ah, que bom, Sueli, fico feliz, tá? Então, o que eu quero deixar aqui claro para vocês é que a organização, ela também é meio que um contrato de convivência. Porque cada um cuidar das suas coisas é algo muito necessário. É algo que tem que ser feito. E a gente tem que incentivar as crianças a fazerem isso, para eles se tornarem adultos que fazem, sabe, que isso é natural. Né? Que cuida das próprias coisas. Eu falo muito isso para as minhas crianças, isso é responsabilidade com as suas coisas. E a gente precisa ensinar eles a terem responsabilidade. É cuidado com as coisas de vocês, porque se a gente não tem cuidado e responsabilidade com as nossas coisas, a gente não poderia ter. E vamos e convenhamos que as crianças hoje em dia, por exemplo, têm muita coisa, né? Tem excesso de coisa. A gente precisa estar lá com elas, sempre lembrando elas como organizar, como limpar, tá? Como deixar as coisas dela no lugar, mesmo que não seja super bem feito, né? Às vezes até a gente facilita, né? Deixando as coisas no quartinho muitas vezes mais organizadas, mais certinhas, sabe? Por exemplo, no quarto dos meus filhos tem muita caixa, prateleira, assim, coisas fáceis dele guardar. A caminha normalmente é um negocinho que estica, então eles conseguem fazer isso, eles dobram a própria roupa. Nem sempre tá maravilhoso, sabe? Mas é uma forma deles aprenderem. Então, pra gente não carregar esse peso, gente, sozinha, a gente precisa aprender a passar para as outras pessoas a responsabilidade do que é delas e a gente precisa ajudar elas, porque muitas vezes elas nem sabem fazer isso, tá? Não é natural, entende? A gente se estressa, às vezes a gente briga com o nosso marido, porque deixou a toalha na minha cama. Mas pra ele não é natural, sabe? Ele sempre deixava, ia lá, alguém recolhia e punha no lugar. Então a gente tem que começar a ter essa paciência também de falar assim, isso atrapalha o meu dia, eu também quero fazer outras coisas. Se eu ficar recolhendo coisa de todo mundo, eu perco o meu dia inteiro só recolhendo. Então, que tal se cada um recolher o seu? Senta e conversa com a sua família. E aí, quando alguém esquecer, você chama, você esqueceu, pega aqui.
né? Às vezes aqui acontece, criança quer sair correndo para brincar, eu, opa, volta, vem cá, o pratinho, rapidinho, põe um pratinho ali, né? Vamos lá. Enfim, isso é muito interessante. Agora, um erro muito comum e muito grande que eu vejo das pessoas é elas começarem a organizar e sem passar pelo processo de limpeza, sem passar por um processo que eu chamo de purificação, que é o pilar número 2 do método Decure. A gente precisa desapegar daquilo que está sobrando para a gente conseguir organizar aquilo que fica. Porque aquilo que está sobrando é excesso, sabe? É que nem a gente fazer uma roupa, a gente compra um tecido, a gente precisa cortar só aquilo que a gente precisa para a roupa, né? O resto a gente pode doar, a gente pode até vender, né? E às vezes até reutilizar esse dinheiro para nós. Eu vou falar sobre isso, se eu não me engano, amanhã. Mas não só sobre isso, tá? A aula de amanhã tá muito interessante falar da parte financeira dessa mente que a gente cria dentro de casa, tá? Pra gente ter mais dinheiro através dessa mentalidade do desapego. E não é só vendendo as coisas que isso acontece. Enfim, então quando a gente tem o essencial pra gente viver, aquilo que faz sentido pra gente viver e tem algumas pessoas que vai ser mais, tem outras menos, a gente consegue organizar melhor essas coisas, tá? Quando você vê que tá acumulando bagunça, normalmente você vai perceber que tá acumulando porque tem coisas que você não usa. E essas coisas ficam nos atrapalhando na frente, digamos assim, das coisas que a gente precisa usar, tá? Outro erro muito comum é as pessoas tentarem organizar sem analisar o que é o dia natural dela. Qual é o movimento natural da casa? Onde que a casa, que as pessoas usam para quê? Então, as pessoas muitas vezes veem, sei lá, a TV, vem umas dicas e tentam organizar daquela forma. E tá legal, né? Normalmente as dicas são ótimas. Só que elas não param e pensam assim, o que eu preciso nesse espaço? Para que esse espaço faz? É um banheiro? O que eu preciso dentro do meu banheiro? É a entrada da casa? É o hall? Então, o que eu preciso nesse hall? Tá? Esse é o primeiro passo para a gente pensar a nossa casa, na organização da nossa casa. A gente precisa entender para que a gente usa cada lugar. Se eu uso esse espaço aqui para o meu home office, para eu trabalhar, então o que eu preciso para eu trabalhar? Eu preciso de folha, de caderno, eu preciso de impressora, eu preciso de um microfone, eu preciso da câmera, do suporte, de sei lá o quê. Onde eu vou guardar isso aqui perto? De forma que eu não tenha que atravessar minha casa e ir lá no quarto do fundo, buscar lá em cima do armário o suporte que eu preciso para colocar aqui, entendeu? E como eu vou fazer isso? Eu preciso de um armário? Eu tenho como pôr um armário? Não tenho. Tem alguma outra coisa aqui perto que pode me auxiliar? Tá? Isso é um pensamento estratégico. Eu tenho um hall de entrada. Normalmente, isso daí quase todo mundo, né, precisaria pensar dessa forma. Quando eu entro, principalmente hoje em dia, o que eu tenho que deixar ali na porta que eu não quero entrar dentro da minha casa? A chave? Né? Lembra que eu falei da chave que a gente sempre perde? Então, onde vai ser o lugar dessa chave? Porque muitas vezes a gente perde as coisas porque elas não têm um lugar que é óbvio para elas ficarem. Eu vou dizer que isso já acontecia muito comigo. Eu morava numa casa lá no Brasil, que era uma casa que, quando a gente parava o carro, a entrada era no meio da escada. Se você subisse, você ia pra sala, tal. Se você descesse, você ia pra uma outra sala e pra cozinha, tá? Então, quando entrava de carro, assim, a gente abria aquela porta e dependendo do que eu tinha ido fazer na rua, tipo, indo no mercado, ou se eu tinha ido sei lá, passear, eu ia para um lado, né? Às vezes eu descia, às vezes eu subia. Às vezes eu descia cheia de compras, com chave, com bolsa, com etc. Eu não tinha um lugar para colocar ali na porta a chave, porque ficava no meio da escada. Então eu acabava sempre levando para algum lugar que eu nunca sabia onde era. Eu tinha muito esse problema da chave. Aqui na minha casa a gente já solucionou, existe o lugar da chave, existe o lugar da bolsa que fica bem ao lado da porta também. Então ou está na minha bolsa ou está no lugar da chave, não tem outro lugar para ficar a minha chave, então eu não perco mais, eu não tenho mais esse problema de não saber aonde está, porque quando eu chego eu já tiro e eu criei o hábito, e aí entre aqueles hábitos de organização que fazem parte do nosso dia a dia, se tornam naturais, e aí facilita assim a gente pensar, aquilo tá lá, a gente tá organizando sem pensar sem ser trabalhoso, né? E isso, nem preciso dizer, o que facilita a minha vida. Meu marido ficava louco da vida toda vez que a gente ia sair. Eu perdia 5, 10, 20 minutos procurando a chave. Até que eu
falava assim, ah, pega a reserva, depois a gente acha, sabe? Chega uma hora que eu só pegava reserva, assim, tipo, porque eu nunca achava, eu já, tipo, ia direto na reserva, pegava e levava, porque ela tinha um lugar específico para ficar. Enfim, então, assim, a gente pensar na estratégia de como não é nada muito complicado, né? Mas, assim, o que eu preciso para ver TV? O que eu preciso? Do lado aqui tem a sala de jantar. O que eu preciso para jantar? O que é fácil? A pessoa tá cozinhando, faz sentido entrar lá alguém para pegar a toalha de mesa, para pegar o negócio, atrapalhar a pessoa que tá, para depois vir na mesa e colocar tudo, né? O que eu posso deixar na mão para facilitar o meu dia, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é pensar nisso. O que faz sentido em cada espaço? Ah, na entrada aqui faria sentido, de repente, uma prateleirinha, uma gavetinha, uma bandeja, um lugar para pendurar, né? Faria sentido, se couber um armário, talvez seja legal. Às vezes tem mais coisas que a gente pode colocar no armário que é de entrada e saída da casa, tipo mochila, das crianças, mais sapatos, de repente. Eu, por exemplo, que tenho um armário na porta, deixo lá, virou sapateira. Eu nem tenho um sapato em outro lugar em casa, ele fica guardado ali. Faz todo sentido. A gente vai sair, põe um sapato, sai, quando volta, tira, já guarda ali. Pronto, tá? Então, esses são os pensamentos estratégicos. Tá fazendo sentido? Vocês têm alguma pergunta? Tá? Tudo bem? Manda aí um coraçãozinho para eu saber que tá tudo bem, que a gente vai agora para o segundo passo, né? Depois de pensar nas estratégias ali daquele espaço. Isso acontece também com criança. Quem tem criança em casa é muito comum. A gente tem o hábito de jogar as coisas das crianças tudo no quarto dela, mas às vezes elas brincam na varanda, por exemplo. Às vezes elas brincam num outro quarto que era de visita, sei lá. Então, às vezes faz muito mais sentido a gente ter um móvelzinho bonitinho, um baú na sala, por exemplo, que eles peguem esses brinquedos que eles brincam mais. Legal, está ótimo, maravilha, verdade, obrigada. E joga lá, entendeu? Ou, às vezes eu falo dessa estratégia, deixa uma cestinha. Eu tenho... Ah, não vai dar pra ver, tá ali embaixo. Eu tenho uma aqui, eu vou jogando os brinquedos que eu acho que eles trazem e às vezes esquecem na cestinha. E aí eles sabem que no final do dia eles têm que olhar a cestinha para ver se ficou alguma coisa ali. Porque se ficar, eu falo para eles que vai para doação, porque eles não estão sabendo cuidar. E eles têm esse cuidado de olhar, tá? E é uma cestinha, qualquer coisa, se for muita coisa, eles levam pro quarto e organizam. Então, assim, são estratégias que a gente vai elaborar para facilitar a nossa vida. Porque isso faz com que a gente ganhe tempo. Porque antes eu ficava louca atrás dos brinquedos, por exemplo, na sala. Tá? Eu ficava louca pegando um monte de coisa na sala. Olha aqui o Lego. Olha aqui o boneco que deixou. Olha aqui. A sala ficava sempre bagunçada, aquilo me incomodava. Eu sempre arrumava, levava pro quarto deles, como eles brincam na sala. Eles pegavam o brinquedo, traziam de volta quando eles iam brincar. Aí eu pegava. Então, assim, eu ficava 10 vezes cada dia tirando o brinquedo, pondo no lugar. Eles pegavam, traziam. Tá? Então a gente tem que pensar, assim, isso não tá funcionando. Isso não tá funcionando. Como é que a gente pode facilitar a minha vida das crianças pra gente conseguir fazer isso juntos, tá? O segundo passo é a tal da limpeza, é a tal da purificação, é a gente pegar, então tá bom, já sei como vai ser, agora eu vou fazer uma limpeza nesses armários, essas coisas, e vou colocar depois, né, organizar as coisas no seu lugar, tá? Então, assim, isso facilita muito, aí você tenta... Nessa limpeza, a gente não quer que, por exemplo, na porta fique acumulando coisas que não são da porta. Então a gente precisa limpar e tirar isso do lugar, tá? E isso é o que vai fazer a gente ganhar um tempo no dia. A gente precisar do sapato, ele tá na porta, você põe no pé e sai. A gente precisar da chave, ela tá à mão. A gente tá trabalhando e tudo que a gente precisa está aqui, tá? E aí a gente devolve, né? Pra não acumular. Gente, é mais fácil lavar um copo do que... né? 20 no fim do dia. Então, se cada um cuidar das suas coisas e cada um limpar o que é seu rápido, bebi uma água, limpei. Quanto tempo levou? Nada. Mas se todo mundo deixar o copo lá para você lavar no fim do dia, vai levar muito tempo. Isso tudo ocupa tempo, isso tudo é gestão de tempo. Isso tudo é gestão de pessoas, né? Que a gente tem na nossa casa. Então, vamos lá. Se vocês quiserem pensar hoje, né, para começar, a gente pode pensar, eu vou falar assim, pensa num lugar não muito grande, tipo armário do quarto, cozinha, são lugares que dá trabalho para cuidar, sabe, para passar por esse processo. Então tem que ter uma coisa menor, seu home office, dependendo do que você tem, um banheiro, sabe, um armário do corredor, essas coisas assim.
E o que você vai fazer é um pouco isso, assim, o que é óbvio, o que faz sentido ter aqui? O que faz sentido eu deixar a mão, né? Nesse espaço. Então, que nem eu falei, por exemplo, eu trabalho, eu tô aqui com vocês, eu preciso dos meus suportes para fazer as lives, eu preciso dos meus microfones à mão. Senão eu esqueço, inclusive. Já entrei várias lives aqui sem microfone porque eu tinha esquecido, porque eu guardei num lugar longe. Hoje em dia ele fica aqui na minha gavetinha aqui da mesa. A impressora é sempre importante, até porque eu conecto e tal, fica mais fácil. Tá aqui a folha. Eu preciso dos meus cadernos de trabalho que eu faço anotação, porque eu sou dessas das antigas que gosta de anotar em cadernos ainda, tá? Então, esses tipos de coisa a gente precisa pensar e a gente já escreve o que facilitaria, né? O que eu preciso ter aqui perto à mão? O que eu preciso ter? Tenta pensar assim, que é tão óbvio que eu não preciso falar assim, ei, vai lá buscar pra mim. Quem nunca fez isso no banheiro, por exemplo? Já vejo muito isso. A pessoa deixa assim um papel higiênico no banheiro. Daí ela não tem um armário, ela tem um armário muito pequeno. Então ela guarda aquele saco que compra vários papéis higiênicos num armário em cima. Aí ela entra no banheiro, ela tá lá, ela esqueceu de ver. E aí já não dá pra levantar e aí ela tem que gritar, né? Quem nunca passou por isso? Ah, pega o papel pra mim, por favor! Né? Então, assim, quais, por exemplo, estratégias seriam? Um suporte que caiba mais de um papel para eu ter sempre papel à mão, né? No banheiro, por exemplo, que facilita muito o dia a dia, porque banheiro dá trabalho, né? Banheiro a gente tem que limpar com muita frequência. Ter as coisas de limpeza à mão, sabe? Você vai rapidinho, tá lá do lado, por exemplo, do vaso sanitário, o produto que passa dentro, a escovinha, um paninho tal que você use por fora. Né? Como que eu posso deixar isso? Vou achar um balde bonitinho que fique ali, não fique feio, num cantinho. Assim, eu vou 2, 3 vezes na semana, sei lá quantas vezes precisa, dependendo da frequência do espaço, né? Eu já passo, tudo pronto. Alguns segundos depois já acabou. No meu chuveiro eu também tenho, por exemplo, uma buchinha, o negócio de lavar o chuveiro, porque muitas vezes eu faço isso quando eu tô entrando no banho, entendeu? Em vez de parar um momento só pra lavar, muitas vezes eu faço isso até no dia a dia pra manter, pra não ficar com aquele vidro muito, muito manchado, etc. Então isso é o que eu quero que vocês façam, né? Esse espaço que vocês vão, tô dando exemplo de vários lugares, mas escolhe um espaço e pensa nessas estratégias, o que facilitaria a sua vida, né? O que seria fácil ter à mão? E tenta anotar. É isso que eu preciso para trabalhar, é isso que eu preciso pro meu banheiro, é isso que eu preciso para sei lá o quê, tá? Aí você vai abrir os armários e fazer aquela limpeza. Ah, eu comprei esse shampoo, ele nem foi barato, só que eu não gostei. Não vai guardar. Não tem porquê, doa para alguém, tá? Ah, esse shampoozinho ficou no fim. Vai, né? Faz essa limpeza. E evita de não usar tudo até o fim, né? Quando gosta, usa até o último pinguinho, senão a gente joga dinheiro no lixo. E aí, limpa mesmo, né, com produto. Eu sempre falo isso, quando a gente limpa, quando a gente faz uma faxina na nossa casa e quando a gente tá fazendo esse processo de limpeza, é interessante que a gente visualize a transformação que a gente busca com aquilo na nossa vida, sabe? Porque quando a gente tá limpando e tirando esses excessos e passando um paninho, cheirosinho e etc., é como se a gente estivesse colocando ali essa energia nossa, né? Essa energia positiva nossa. Então, eu gosto muito desse processo de limpeza do nosso espaço, com essa mentalização, assim, da gente parar e imaginar quem eu quero ser, o que eu tô buscando na vida, sabe? E aí eu vou, sabe? Limpo, imaginando eu naquele espaço, pedindo, né? Seja lá, se você é cristão, se você, seja lá, pede pro universo, não seja o que for, pede para te ajudar ali a encontrar, porque você esteja abrindo seus espaços nessa limpeza, sabe? Que você esteja, que é como se não é só físico, não é só um potinho que você tá jogando fora, você tá se livrando de algo que não faz parte mais da sua vida. E então coloca isso na sua intenção, que você consiga se livrar junto com aquele potinho de shampoo que você não usou, por exemplo, ou com as coisas que você não tá usando, tudo aquilo na sua mente, na sua vida que não esteja te fazendo bem, sabe? Peça ajuda para isso e mentalize isso e visualize você nesse lugar. Quando a gente faz a limpeza da casa é muito legal, isso tem muito a ver com Feng Shui e tudo, não tem necessariamente a ver com neuroarquitetura, vou ser muito sincera para vocês, mas pronto, eu sempre complemento com as coisas que eu gosto aqui e eu adoro essas coisas também. Adorando as ideias, vou decorar essa frase, o que facilita a minha vida? A gente tinha que falar isso o tempo inteiro. O dia todo. Se você parar para analisar seu dia, Helena, você vai perceber que a gente acaba atrapalhando a nossa vida, digamos assim. A gente tem tanta coisa
coisa na nossa vida que a gente acha que é complicado, mas é porque a gente nunca parou para tentar fazer da forma fácil? Alguém já viu aquele rapaz que faz uns memes, eu acho que é no TikTok, eu não sei, eu não tenho, mas eu sempre vejo passando, que eu acho o máximo. Ele pega vídeos da internet de pessoas tendo ideias, assim, muito... por exemplo, um vídeo... Esses dias minha filha me fez assistir 10 vezes, que ela morreu de rir. Era um vídeo de uma escova de dentes e o cara fazia, assim, um furo com a furadeira na escova. E aí coloca, assim, ele coloca uma seringa, se eu não me engano, aí ele enche e cola, aí ele enche a seringa de pasta, então, tipo, fica aqui a escova, não, era aqui. É um negócio muito nada a ver. E aí ele aperta. E aí passa esse vídeo super complexo. Aí o cara pega assim, o rapaz pega assim a pasta, ele põe assim na escova os dentes. Tipo, é simples, por que vocês estão complicando? É isso que a gente faz com a nossa vida. A gente é o cara que pega. Nossa, se eu pegar a furadeira, furar minha pasta, furar minha escova, colocar pasta numa seringa, colar e não sei o que, eu vou conseguir. Pronto, não tem porquê, tá? A vida é simples, tá? Sueli, você também pede orientação para o universo, isso é muito bom. A gente tem que, né, caminhar e a gente tem que ter eu falo muito aqui, o meu programa chama Casa com Propósito. E qual que é a ideia desse propósito que eu falo? Não é necessariamente aquele propósito de vida que muitas vezes falam, qual é o seu propósito de vida? Você já encontrou um propósito de vida? Não é necessariamente o propósito de vida, sabe? O que eu falo de propósito é a gente encontrar o propósito nas pequenas coisas que a gente faz, nas pequenas coisas que a gente tem, na nossa casa, das coisas que fazem sentido na nossa casa, porque a gente vive numa vida tão automática. A bagunça, normalmente, ela está relacionada com a nossa vida ser automática. Quando a gente organiza, não adianta também só organizar e não criar esses hábitos de organização. A gente tem que se forçar a criar hábitos de organização a ponto deles serem tão naturais para nós e para nossa família que isso vai fazer você ganhar tempo. Porque não vai mais ficar bagunça na casa durante o dia para você recolher, para você se preocupar. Porque passou um tempo, todo mundo está acostumado a recolher suas coisas, a terminar de usar caneta e pôr no lugar. Então não fica aquele monte de coisinha que você tem que recolher e perde tempo, né? Então eu já estou falando da bagunça. Mas o que eu quero dizer assim, o propósito é esse, é a gente fazer um dia com sentido. Hoje a gente está dentro da nossa casa, mas a nossa casa tem que ter esse propósito, ela tem que estar alinhada com o nosso propósito daquilo que a gente quer naquele dia. A gente quer um dia mais fácil, a gente quer ser mais feliz, a gente quer ser mais rica, a gente quer ter um relacionamento maravilhoso, a gente quer ser uma mega empresária. A nossa casa tem que contribuir, ela tem que ter esse propósito, tá? Então, é o nome do meu programa, né, que eu ensino o método Decure por isso. E eu acho que quando a gente está na mesma ressonância ali com o universo e etc., a gente consegue encontrar esse propósito, faz sentido. Quando a gente limpa a nossa casa, pode não ter sentido nenhum. Pode ser chato, pesado, não sei o quê. Ou a gente pode mentalizar. A gente pode mentalizar que a gente está tirando as energias ruins, que a gente está tirando coisas ruins da nossa casa, que junto com aquele pó, com aquela sujeira, está indo também coisas que estão pesadas ali e que a gente está abrindo caminho para nossa vida. Na organização, a mesma coisa, que a gente está organizando a nossa vida, a gente está organizando a nossa mente e que isso vai levar a gente para um lugar melhor, né? Enfim, vamos voltar para o nosso passo a passo, tá? A gente batendo papo aqui, eu me perdi, mas vamos voltar. Primeiro, a gente vai pensar no propósito daquele espaço que a gente vai organizar. Que nem eu falei, tenta não pegar a cozinha, o armário de uma vez, assim, do quarto, que são coisas que dá mais trabalho. Tenta pegar um espaço menorzinho, você vê que não é tão ruim, aí depois você pega os outros, tá? E pensa no propósito. Outro propósito, por exemplo, do banheiro que facilita a minha vida é deixar o meu protetor solar na minha cara, porque senão eu esqueço de passar, eu falo isso toda vez. Eu não passava creme, eu não passava nada no rosto. Então agora eu deixo, pá, quando eu olho, eu falo, tá do lado da minha escova de dente. Eu não esqueço, eu olho e falo, opa, passo protetor. Aí foi escovar depois do almoço, opa, passo protetor, entende? Então, isso é a gente pensar o que faz sentido na nossa vida e o que a gente vai deixar ali para facilitar. Depois a gente vai fazer essa limpeza com intenção, né, de abrir os caminhos, de tirar o excesso do nosso caminho e etc. E depois a gente vai colocar as coisas no lugar. Se a gente tiver umas caixinhas guardadas de presentinho, umas coisas assim, já aproveita para usar nas gavetinhas, para você separar. Cortador de unha fica aqui, sei lá, empurrador de cutícula, nananã, vai ficar nesse cantinho, nessa caixinha aqui. O não sei o que fica nesse outro lugar, tá? E aí você divide. E existe aquelas várias milhões de táticas que eu falei que para mim não é exatamente importante, mas que faz sentido, às vezes, a gente pesquisar a que a gente se adapta melhor, de dobra,
né? Às vezes a gente dobra realmente, dependendo de como a gente dobra, cabe mais coisa na gaveta, e quando a gente tira, não bagunça, por exemplo, né? Se a gente coloca as camisetas de assim, a gente olha elas por cima, na hora que a gente vai buscar de baixo, a gente desembola. Então, óbvio, isso também ajuda, né? Então, a gente busca essas soluções para colocar na nossa casa, né? A gente pode comprar uns potinhos para de repente colocar as coisas que a gente precisa à mão, uma cestinha para colocar os produtos de beleza do lado da escova de dente para a gente não esquecer de passar, esse tipo de coisa. Tô dando um exemplo do banheiro, por exemplo, mas poderia ser no home office, um potinho para você colocar as suas canetinhas e papapá, para quando você for precisar, você saber onde está, né? Você ter as coisas à mão, você ter o seu caderno à mão e etc. Então, elabora essa estratégia, faz a limpeza e depois a gente vai colocando no lugar, fazendo sentido. Pode ser uns potinhos bonitinhos à vista, pode ser umas caixinhas normais escondidas, não tem problema, tá? E aí, no dia a dia, a gente tem que sempre estar atento àquele espaço se aquilo está realmente fazendo sentido. Porque às vezes a gente elaborou a estratégia e na hora que a gente colocou, a gente começou a criar bagunça. E aí você olha e fala assim, não funcionou. Eu vou ter que reorganizar isso, eu vou ter que repensar isso que eu fiz. Então, assim, eu coloquei isso à mão e deixei esse outro longe. Só que aí eu tô sentindo falta. Vou dar um exemplo comigo. Eu tô falando dos meus exemplos para vocês entenderem que isso acontece comigo também, né? Eu comprei uma caixinha assim, com umas gavetinhas, que eu deixava a minha maquiagem no quarto. Não é muito bom deixar a maquiagem no banheiro porque ela pega umidade. Então, quando a gente coloca, é legal que a gente deixe umas caixinhas mais herméticas. O meu banheiro, ele é diferente, ele não pega. Aonde fica ali a bancada não pega umidade porque ela é aberta pro quarto. E aí, eu tinha deixado em um outro lugar a maquiagem porque para mim fazia sentido. Ali estavam as minhas coisas de me arrumar e eu deixava. Só que no dia a dia aconteceu, meu marido, ele acorda depois de mim. E as minhas coisas ficaram lá. Então, cada dia eu buscava um pincel, eu buscava não sei o que lá para deixar do meu lado. E aquilo que eu buscava começou a vir tudo pra bancada do banheiro. Daí eu falei assim, não, a minha caixinha de maquiagem tem que vir pra cá. Eu reorganizei ela, deixei ali à mão as maquiagens mais de dia a dia. Aí o que era muito assim, que eu usava só em festa, eu deixei um pouquinho, né, guardei ali porque não cabia tudo. Coloquei ela, pus uma cestinha bonitinha em cima pra colocar os cremezinhos, tudo. Então pronto, funcionou. Aproveitei que ela tem a gaveta, coloquei umas coisas de cabelo, que também às vezes ficava bagunçado ali na bancada e tal. E pronto, aí funcionou melhor. E agora eu mantenho ela assim, tá? Então quando a gente trabalha a organização, a gente faz esse processo de criar um olhar estratégico, fazer a limpeza, reorganizar e viver e perceber se ela realmente está favorecendo o nosso dia, se ela está facilitando a nossa vida e o nosso dia. Porque se não tiver, é só repensar. E às vezes a gente tem que ter estratégia diferente para o verão do que para o inverno, no armário, por exemplo, para aquilo tornar, né? Você deixa as coisas de verão à mão, as de inverno você não vai usar, não precisa estar ali na frente, você guarda, depois você troca, tá? Não é que você vai definir aquilo vai ser pro resto da sua vida. Você vai definir e, de repente, se você perceber que já não tá funcionando, talvez você tenha que mudar. Então, às vezes, você mudou de emprego e o seu home office, do jeito que você pensou, já não funciona assim tão bem. Como é que vai ser esse novo espaço, né? Essa é a ideia. E aí, no dia a dia, você vai perceber o tanto de tempo que a gente gasta à toa. Que a gente gasta... Quando falam pra mim assim, o dia tinha que ter mais horas, eu posso apostar com você, com praticamente todas as minhas clientes, praticamente todas as minhas alunas, que a gente trabalhou essa parte da organização física, né, que atinge diretamente o mental, como a gente falou lá no começo, e também a gente trabalhou essa organização de tempo, né, essa gestão de tempo. A pessoa falou até assim, nossa, eu achava que minha casa dava tanto trabalho, eu estava tão cansada, meu Deus! Não é tão difícil assim. Meus dias estão muito mais leves. Nossa, agora sobra tempo. Eu consigo passar uma coisa na cara. Eu consigo ir no cabeleireiro. Eu comecei até a estudar. Comecei até, sei lá, fazer uma coisa que eu sonhava. Aprender violão. Não sei. Fazer uma faculdade. Já aconteceu. Né? Uma pós, na verdade. Então, é interessante a gente entender isso. A gente dificulta a nossa vida. A organização vem aí para facilitar. Talvez no começo, até a gente criar os hábitos com ela, a gente tenha que se esforçar um pouco para colocá-la na nossa vida. Mas quando os hábitos já estão intrínsecos na gente, sabe? A gente já tá natural,
aquilo vai assim, você nem pensa. Daqui a pouco você percebe e já tá lá tudo no lugar, tá? Enfim, gostaram? Tá tudo bem? Gostaram do assunto de hoje? Amanhã, se eu não me engano, gente, a gente vai falar do relacionamento entre o desapego e o ganho de dinheiro, tá? Está uma aula extremamente interessante, vale a pena assistir. Aliás, todas essa semana, porque eu né, peguei especialmente para vocês aulas muito, muito, muito bacanas. E a ideia aqui é vocês entenderem como que a gente utiliza esses conceitos científicos, né, da neurociências, da neuroarquitetura, e traz para o nosso dia a dia, que não é tão difícil assim colocar no nosso dia a dia, tá? É simples, é que a gente nunca se conscientizou disso. Ou ninguém nunca falou, ninguém nunca nos ensinou, a gente está acostumada no piloto automático, e quando a gente para colocar isso na nossa vida, isso se torna realmente muito impactante, tá? Isso muda muito. Muito, muito amei. Eba, bacana. Espero encontrar vocês amanhã, a Rose, Helena, a Mônica, a Liz, todo mundo que tá aqui. Deixa eu ver, a Sueli, Ângel, Helena, eu acho que eu já falei. Pronto, se eu esqueci alguém, desculpa. Meninas, muito obrigada pela presença. Amanhã ao meio-dia. Lembrando que quem não se inscreveu no evento Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida, ele vai ser no dia 12, daqui 10 dias, às 8 horas da noite. Quem está em Portugal, me desculpa, tá? Eu sei que fica tarde para mim também, porque eu entro para dar essa aula à meia-noite, só que fica gravado por alguns dias, então não deixa de se inscrever para você receber a informação, para você receber o link e você assiste no dia seguinte, tá? Tá valendo a pena. Eu vou explicar os elementos assim mais pontuais da neuroarquitetura na nossa vida, na nossa casa e, né, aonde elas impactam na nossa vida. E, enfim, vamos seguindo. Que bom que você está aqui. Eu sei que às vezes é tão difícil achar um horário que todo mundo, né, possa participar, mas ó, venham. Que nem eu falei, o evento da Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida, ó, eu confundindo já as coisas. O evento Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida ficam alguns dias, tá, Sueli? Então, se você não conseguir porque é meia-noite ou porque é 8 horas da noite no Brasil ou meia-noite aqui, é difícil, se inscreve, pega o link, no dia seguinte você consegue ver na melhor hora pra você, tá? Enfim, amanhã a gente se encontra. Ó, ótima semana para vocês, ótimo mês, né? A gente tá aqui juntos, né? Começando aí o mês de agosto. Que seja um mês maravilhoso, muito especial. Apesar de não ser a metade do ano, é um mês para mim que é como se literalmente virasse o ano, porque o mês 7 normalmente é um mês de férias, então ele ainda ficava meio assim, no meio termo. Aí o 8 é como se realmente eu sentisse ali o final do ano chegando, né? Aquele último semestre. Então é um mês maravilhoso para a gente iniciar essas transformações. Para a gente já começar, assim, já finalizar o ano completamente, né, numa vibe bem legal, numa energia bem legal, para fazer ali a virada, tá? Um beijo, Sueli, beijo, Helena, muito obrigada, sucesso para vocês também, Rose, Mônica, até amanhã.